Olá, gente. Iniciando aqui a live. Nesse momento eu estou no Canadá e a nossa questão do fuso era um desafio aqui para nós, porque a maioria de vocês é no Brasil, o horário de Brasília estão 3 horas para frente, né? E o Mochico, com quem eu vou falar, está 9 horas à frente do meu fuso e 6 à frente do de vocês. Então, esse foi o melhor horário que a gente tentou conseguir para conciliar esse desafio aí de todo mundo que iria participar da live. Antes de chamar o Mochico, eu quero, em primeiro lugar, antes de mais nada, dar o tom aqui da nossa conversa, da nossa live e de para onde as coisas vão. Né? Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas reagem de forma muito emocional, não só a tudo que está acontecendo no mundo, mas até a qualquer tipo de fala. Então assim, a gente diz que vai ter uma live para que nela a gente se fale a respeito de entender melhor como orar por Israel, né? É lógico que todos nós devemos orar contra a violência em qualquer lugar no mundo. O mundo parou, né? Décadas atrás com 9/11, com 11 de setembro lá nos Estados Unidos, para orar, para interceder, né? Isso não diz respeito a orar mere e simplesmente por uma única situação. Eu me lembro de situações de terrorismo na Europa, em outros lugares, e nós realmente damos um pouco mais de atenção do que o normal. Então isso não significa que só vá orar nessas horas, mas situações extremas requerem algumas medidas extremas e nós como igreja temos que entender. Segundo, né, fazer algumas distinções que para mim são óbvias, são evidentes. Né? Você não pode confundir o Hamas, um grupo terrorista, com todos os outros palestinos. No entanto, também é importante que a gente entenda a história, o que é esse movimento, quais são, né, essas brigas. Então, muito mais do que tentar defender uma política, defender uma nação, nós estamos tentando olhar para as coisas com bom senso. Então, qualquer coisa que acontece, todo mundo diz aí, isso é uma profecia, é algo escatológico está cumprindo, e eu digo, gente, tem muita coisa, né, que o Senhor Jesus, que a palavra de Deus diz que aconteceria no tempo do fim, e que elas são genéricas. Então, pequenos eventos desses se encaixam nessas declarações maiores, mas a gente não pode simplesmente querer dizer, né, que o que está acontecendo nesse momento é o cumprimento de uma profecia específica. Então, vou pedir informações do Mochico, né? Ele, além de um guia muito conceituado em Israel, tem se tornado, para mim, pessoalmente, um amigo. Toda a conversa com ele que eu tenho, pessoalmente, sempre tem sido enriquecedora, e eu quero, obviamente, que ele possa trazer para nós uma perspectiva, né, do lado de lá, não apenas em termos de atualização de informação, mas realmente essa questão de perspectiva, né? Mas quero deixar bem claro, não negamos o nosso amor por Israel, e eu posso dizer que o nosso posicionamento, na verdade, é fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz. Né? Quando olhamos para as declarações que o próprio apóstolo Paulo faz escrevendo aos Romanos, nós vemos a declaração dele em Romanos capítulo 10, por exemplo, verso 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Ele diz, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Né? Então, assim, o zelo era enorme, mas a falta de entendimento os levaram a rejeitar, né, o Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, mas à medida que ele vai falando a respeito deles, ele vai reconhecer, deles são os patriarcas, né? Ele vai dizer, deles vieram as promessas, deles vieram o Salvador. O próprio Jesus diz isso para uma mulher samaritana, que era um povo que tinha rixa com Israel, a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu, não deixou de pontuar isso. Por outro lado, Jesus morreu por cada pessoa de cada etnia. Então aqui nós não estamos falando de uma etnia ser mais importante do que outra, de um povo ser mais importante do que outro. Jesus mandou os seus apóstolos judeus pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Então, aos olhos de Deus, todas as vidas são importantes, todas elas têm valor. Então, eu espero que o tom da nossa conversa não mescle valores tão básicos, tão fundamentais como esse, e que você realmente possa, de fato, compreender o que é que nós estamos falando e como
estamos procedendo nesse momento. Acabei de... Enquanto a gente aguarda essa entrada, eu quero que você... Olá, Mochico, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Me ouvindo? Te ouvindo bem, muito bom falar com você, meu amigo. Antes, deixa eu só aproveitar e pedir. Vocês que já entraram e estão acompanhando aí, gente, compartilhe o link, né, com o maior número de pessoas que você puder, né? Antes que comece aquela enxurrada de perguntas aí, nós vamos deixar a live salva assim, essa é a nossa intenção, mas ao mesmo tempo eu quero pedir que vocês compartilhem, tanto agora como depois. Eu acho que é uma conversa não só interessante, eu acredito que é uma conversa muito importante. Mochico, acho que você conseguiu acompanhar aí. Eu já disse que, Sim. além de um profissional de alto nível, fantástico que você é, que tem minha admiração, Graças a Deus. tem se Graças tornado a também Deus. um amigo, né? E eu acho que realmente nessa hora seria muito bom que a gente pudesse ouvir. Eu vou tentar fazer o mínimo de pergunta possível, vou tentar falar o mínimo possível, né? Mas eu quero que você realmente possa nos ajudar a entender um pouco aí do cenário, não só do que aconteceu em relação ao ataque, né? Você tem perspectivas maiores. A nação estava dividida antes disso, inclusive foi parte talvez do momento estratégico que eles escolheram, não só a data dos 50 anos do último ataque, mas a situação que encontrava a nação. E eu queria que a gente pudesse tentar olhar o quadro, né, de uma forma um pouquinho maior, mais abrangente. E quando você vai nos atualizando, se eu julgar muito importante fazer uma pergunta até para eu entender algo, ou acreditando que as pessoas possam, até naquilo que eu já sei o que você pensa pelas conversas que tivemos, eu vou interferir. Mas eu vou interferir não, eu vou esperar a hora certa, né? Mas vou pedir para você realmente nos atualizar. Eu estou acompanhando aí suas redes, né? E estou vendo e fico feliz que você tem podido falar para muita gente. Acho que agora você estava falando para 93 FM, né? Sim, lá no exatamente. Rio de Janeiro, as lives, vários dos meus amigos também falando com você, porque você tem se tornado aí uma referência. Então, parte da live, além de atualizar o pessoal, eu também quero que eles te conheçam e aquilo que você tem para repartir. Então, vamos lá. Muito bem-vindo, amigo. Amém. Pode compartilhar. Pois bem, então eu vou começar do ponto que nós estamos hoje em relação a essa invasão, esse ataque genocida. Eu não tenho outro termo para utilizar da forma como eles realizaram esse ataque, né? Então, nós temos já por volta de 1.000 mortos e 2.500 feridos, onde mais de 300, quase 400 na verdade, são feridos graves, e temos entre 135, depende da fonte, fala 135, fala 150 pessoas que foram raptadas e estão hoje dentro da faixa de Gaza, desde soldados, crianças, senhoras idosas de 80 e poucos anos, entende? E esse ataque foi contra as vilas existentes junto à faixa de Gaza, limítrofe à faixa de Gaza, vilas, na maioria delas, agrícolas, tá? E esse ataque deixou algumas vilas praticamente sem habitantes, tá? E algo assim terrível. Os terroristas eles já usaram de técnica aprendida, segundo as últimas fontes que eu li, técnica aprendida com aquele batalhão Wagner russo que está atuando ali na guerra
contra a Ucrânia, usando drones suicidas ou drones bombardeiros, né? Então eles utilizaram esses drones, 30 e poucos drones inicialmente, para destruir toda a infraestrutura de segurança da cerca, que existe uma cerca impedindo a entrada de habitantes de Gaza em Israel. Essa cerca tem sensores de todos os tipos que você possa imaginar, câmeras. Então, esses drones, em vários pontos estratégicos, eles bombardearam, eliminaram esse sistema de detecção, ou seja, tornando a cerca totalmente vulnerável, e aí foi possível entrar tratores comuns e derrubaram a cerca, e aí foi a entrada dos terroristas em caminhonetes e também em motos, justamente para que eles pudessem ter a penetração mais rápida possível dentro do território de Israel. Tá? Porque é na travessia da faixa que eles estão vulneráveis. Exatamente. Exatamente. E aconteceu que durante duas questões, né? A segurança da faixa do lado de Israel, ou seja, o comando militar que coordena as forças ali estacionadas, vários soldados, por conta de problemas que estavam acontecendo na Judeia e na Samaria, eles precisaram ser movidos para a Judeia e Samaria, tá? Naquele dia, no sábado. Tá? Então, o número de soldados ali junto à fronteira era baixíssimo. Então, isso facilitou grandemente a entrada dos terroristas. Outro ponto, assim, que tornou a ação deles muito mais bem-sucedida, aos olhos deles, né? Muito mais bem-sucedida, foi que naquela noite de sexta para sábado, que o ataque foi num sábado, né? De sexta para sábado, houve um show de rock ali numa floresta muito próximo da fronteira da cerca, e sendo 6:30 da manhã, quando iniciou o ataque, esses participantes, foram milhares de jovens que estavam ali, né, já iniciando a manhã, eles estavam já inutilizados, digamos assim, por conta das bebidas, das drogas, então estavam sem poder oferecer nenhuma reação. Eles acordaram já com os terroristas em cima deles, que foi uma correria desabalada, né, e mortes. Foi um quadro assim aterrorizante, e então isso multiplicou, segundo a visão terrorista, o sucesso deles, e vários desses jovens foram levados, capturados, raptados para dentro da faixa de Gaza. Tá? E ocorreram outros que conseguiram fugir, né, e correram horas até encontrar um refúgio, até encontrar uma cidade, tá? Mas foi algo assim horrível, horrível. E os terroristas, com as suas picapes e motos, então conseguiram entrar bem adiante dentro do território de Israel, mas ainda assim dentro daquela faixa limítrofe à faixa de Gaza, tá? E principalmente chegaram na cidade de Sderot, que é uma boa cidade junto à parte norte da faixa de Gaza, e lá entraram nos prédios, fizeram reféns, e foi realmente um terror sobre terror, e finalmente o exército, alertado do ocorrido, então começou uma reação, e hoje, no dia de hoje, nós podemos
o Exército comunicou, considera que todos os terroristas que entraram já foram encontrados, ou capturados, ou eliminados, tá? E já no outro dia, no sábado, na verdade, então no domingo, começou a resposta aérea com a Força Aérea de Israel. Então, o primeiro passo do Exército de Israel foi encontrar os terroristas que penetraram e começar uma forma de fechar os vários pontos de abertura que foram feitos na cerca. Uma vez que agora esses terroristas já foram encontrados. Bombardearam os e também, né? Sim, mas eles, na verdade, eles, até onde eu saiba, eles não utilizaram túneis, mas eles foram por terra, por água e por ar. Tá? Até onde eu saiba, pode ser que eu esteja desatualizado em algum detalhe. Eu tá? Informação sobre eles destruindo túneis, pode ser que sejam túneis que estavam sendo preparados, que não sei. Esses túneis, pastor, é o seguinte, é que existe uma infraestrutura de túneis lá na cidade de Gaza, entende? Seriam os bunkers, onde as lideranças as lideranças do partido, eles se escondem, entende? Então a faixa de Gaza, e especialmente a cidade de Gaza, é um queijo suíço, entende? Então eu penso que foram bombardeados agora pela Força Aérea de Israel esses túneis, onde provavelmente a liderança do Hamas, eles estão escondidos, certo? Então eu descrevi aqui a incursão deles por terra, mas eles também tiveram incursão por ar. Eles usaram também aqueles paraquedas, parapente, né? Isso, motorizados, e conseguiram sobrevoar, passar por cima da cerca, pousaram, né? E também eles entraram pelo mar, tá? Três frentes, tá? E agora, após isso, Israel começou, a partir de domingo, segunda e hoje também terça, né? A Força Aérea de Israel começou a bombardear alvos relacionados diretamente ao Hamas, tá? E por que eu falo isso diretamente ao Hamas? Em contraponto à ação desses terroristas, porque eles sempre, os alvos deles são os civis. Tá? Se eles acertarem alvos militares, tanto melhor, mas os alvos deles são os civis. Isso em todas as campanhas deles anteriores, em todas as guerras anteriores, sempre eles procuraram atingir os civis. Tá? E agora também. Né? O alvo deles foram os civis. De outro lado, não é dessa forma, de forma nenhuma, a ação do Exército de Israel. O Exército de Israel toma o cuidado por ter amor à vida humana, e não importa se é judeu, se é árabe, se é japonês ou italiano, seja quem for, entende? O cuidado com a vida humana. Eles sempre telefonam para os telefones celulares que são detectados pelos sistemas de telefonia do Exército. Eles conseguem detectar os telefones celulares que estão naquele prédio aonde vai ser atacado. Eles enviam mensagens, fazem ligações telefônicas para aqueles telefones, avisando, dentro de 5 minutos nós estaremos atacando seu prédio. Por favor, evacue o prédio, saia daí. Tá? Por quê aquele prédio? Porque certamente naquele prédio, em 1, 2 ou 3 andares, existem instalações ou depósitos de armamentos do Hamas, ou da Jihad Islâmica, que é um outro partido também ali, Partido Radical Islâmico. Tá? Então, Israel procura avisar a população e ter um menor número de mortes possível dentre os civis. Os alvos
únicos, não é prioritários, não, os únicos alvos do Exército de Israel, da Força Aérea de Israel, são os terroristas, aqueles que participam desses grupos, Hamas, Jihad Islâmica. Tá? Então, até o dia de hoje, foi feito um bombardeio para alcançar esses alvos, para destruir a infraestrutura do Hamas. Tá? E essa é a posição do governo de Israel. O nosso primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele declarou guerra ao Hamas, onde se destruirá totalmente o braço armado dessa entidade. Tá? E não haverá descanso até que se alcance esse objetivo. Certo? Tem um outro ponto também que é importante se falar, do porquê que foi escolhido essa data, a data de sábado, porque é justamente a data que completou 50 anos de uma outra campanha militar árabe, que foi a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra no Dia da Expiação. E isso aconteceu em 1973. Então, no sábado passado, completaram-se 50 anos, exatamente. E caiu no último dia da Festa dos Tabernáculos, sábado, aonde principalmente os judeus religiosos estavam dentro das suas sinagogas orando. Tá? Então, isso tardou, foi mais um elemento que tardou a resposta, justamente, do Exército de Israel. Tá? Só um comentário aqui, Mochico. Para a maioria de nós estamos acompanhando isso à distância, a gente fala assim, o evento começou na sexta. Primeiro que nós estamos horas antes no fuso, segundo que a gente não leva em conta que o sábado começa aí na virada do entardecer da sexta para o sábado, né? Então, apesar de na data do calendário para nós bater na sexta, já era o início do Shabbat. Não, mas veja só, a questão do fuso horário mesmo, tá? Que começou às 6 horas da manhã do sábado. E 6 horas da manhã do sábado é 0 hora no Brasil. Tá? Já era sábado para o Brasil. Era para nós no Canadá aqui que era sexta-noite. Isso, exatamente. Tá? E então, isso você está falando que demorou a resposta ofensiva militar um pouco mais pela questão do seu Sabá, né? Exatamente. Como foi no Yom Kippur, né? Não foi no Yom Kippur, foi na festa dos tabernáculos. Eu digo, mas da outra vez, esse calendário também é um sábado, né? É considerado um sábado feito o dia da semana. Isso. A questão é que no calendário gregoriano, ou no calendário que é utilizado, por exemplo, no Brasil, né? Parece que é a mesma data, mas no calendário hebraico não é a mesma data. Tá? Por isso que em 73 caiu no Yom Kippur e agora caiu na Festa dos Tabernáculos. Tá? Porque existe uma diferença. Né? O calendário brasileiro é totalmente solar. E o calendário hebraico, judaico, é uma mistura de calendário solar com lunar. Então, às vezes sempre existe uma diferença. Tá? Por isso que, então, o ataque caiu no final da Festa dos Tabernáculos, no sábado. Tá? Mas não deixa de ser uma referência, é como se fosse uma tentativa de revanche, tá? Por conta daquilo que aconteceu há 50 anos atrás. E essa revanche, esse espírito de revanchismo, vem se dando já há décadas. Tá? As revanches começaram a partir da Guerra da Independência em 1948. Tá? Porque nessa época, quando o Estado de Israel foi declarado, 14 de maio de 1948,
As 5 nações atacaram Israel: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. E contra todas as expectativas, Israel venceu. A nação bebê, recém-nascida, com um contingente militar mínimo, sem armamentos, diante de 5 exércitos muito bem equipados. Mesmo assim, eles não conseguiram vencer essa guerra. Houve uma outra tentativa em 1967, que é conhecida como Guerra dos 6 Dias, tá? Onde o Egito liderava um conjunto de nações árabes a fim de atacar e eliminar totalmente como eles costumam dizer, a entidade sionista. Tá? E Israel não teve outra chance de sobreviver a esse ataque senão fazendo um ataque preemptivo. Ou seja, não tenho chance nenhuma se eles me atacarem. Então, a única chance que eu tenho é atacar antes, pegá-los de surpresa. E foi isso que aconteceu. Então, em 1967, Israel atacou antes e conseguiu vencer todos os países envolvidos. Tá? Pois bem, em 1973 foi tentado uma revanche à Guerra de 67 e à Guerra de 48. Foi essa a Guerra do Yom Kippur que eu acabei de falar. Tá? E, novamente, apesar de termos sido pegos de surpresa, apesar do despreparo, ainda assim Israel conseguiu vencer os exércitos e expulsar os invasores, mas não foi sem perdas. Teve um número de mortos nessa guerra muito grande, e essa guerra marcou uma mudança na mentalidade israelense, e a partir dali se passou realmente com muito esforço a buscar a paz com os nossos vizinhos. Tá? Então, o primeiro acordo de paz que foi feito foi com o Egito, tá? Em 1984. Depois, o próximo país a ser assinado acordo foi com a Jordânia, em 1994. Se tentou muitas vezes obter acordo de paz com a Síria, mas sem sucesso. E também se buscou um acordo de paz com a Organização para a Libertação da Palestina, cujo líder era o Yasser Arafat. Então, isso daí é uma outra entidade que surgiu, que não existia no início, tá? Foi criada a fim de também destruir Israel. Tá? Então, é uma sucessão de tentativas de destruir Israel, tá? Tanto que, quando houve esse último ataque, nesse sábado, a liderança do Hamas, ao iniciar o ataque, conclamou a todos os países islâmicos, buscando apoio desses países, para que finalmente, sim, se conseguisse exterminar e vencer e expulsar os judeus daqui. Tá certo? Agora, nisso eu preciso fazer uma observação, ou talvez responder uma pergunta. Por que os islâmicos insistem em atacar e destruir e aniquilar Israel? Vamos lá. E seria uma boa pergunta, lógica, né? Procurar se entender. Muito recorrentemente feito. Isso. E geralmente não se encontra uma resposta que atenda, né, a pergunta. Então vou colocar o nosso entendimento daqueles que vivem aqui, tá?
e não com uma perspectiva política ou diplomática ocidental, tá? Porque os Estados Unidos tentam muito intermediar a paz, mas não conseguem. Porque a mentalidade americana, e certamente também a mentalidade brasileira, é muito diferente da mentalidade daqueles que estão envolvidos nesse conflito. Tá? E a solução que nunca será alcançada, a solução que nunca será alcançada, já digo para vocês, tá? Ela só poderá ter algum sucesso se você considerar a mentalidade local e não a mentalidade de fora. Então, o que vem a ser o motivo pelo qual os islâmicos constantemente, especialmente os radicais islâmicos, procuram sempre destruir Israel? É porque dentro da religião islâmica existe uma posição em que todas as terras que foram conquistadas durante o período de ampliação do Irã, essas terras nunca deveriam, nunca deverão deixar de ser islâmicas. E que terras são essas? Pois bem, então nós temos que, no início do século VII, nós temos a vida do profeta Muhammad, certo? Em 622 ele faleceu, e aí, substituindo a ele, iniciamos o período dos califas, que quer dizer o quê? O substituto, aquele que sucede o grande líder que era Maomé, certo? Período dos califas. Os califas, então, trataram de expandir os domínios islâmicos por Guerra Santa. Então, foram para o leste, foram, então, para os lados do Iraque, do Irã, e todos os países que nós conhecemos hoje com estão, né? Então, Cazaquistão, Uzbequistão e todos aqueles países do leste, e também foram para o oeste. 638, o Islã entrou no que seria hoje chamado Israel e avançou por toda a África do Norte, ok? Chegando até o Marrocos, atravessou o Estreito de Gibraltar, conquistou a Espanha, Portugal e sul da França. Então, nós temos toda essa região que foi conquistada durante o período dos substitutos de Maomé, ou os califas. Essas terras, segundo o preceito islâmico, nunca deveriam deixar de ser islâmicas, ok? Vocês devem se lembrar do Estado Islâmico, o ISIS. E o ISIS tinha como objetivo o quê? Reeditar ou relançar o califado. E o tanto que o líder do Estado Islâmico tinha o título de califa. E qual era a ideia do Estado Islâmico? É reconquistar todas essas terras de volta para o Islã. E aí, os nossos queridos portugueses, né, e espanhóis e franceses que estão nos ouvindo, por favor, ponham as barbas de molho, porque vocês já estão num processo de reabsorção dos seus locais para dentro do califado. Não é por nada que existe aquela frase conhecida, né, em meio aos islâmicos da Europa, né, que os islâmicos atualmente não conquistam por meio da espada, mas por meio da barriga das suas esposas. Ou seja, o Islã está simplesmente reconquistando as terras na Europa que foram conquistadas pelo Islã no período da expansão islâmica, ou seja, o califado. E aí entra Israel. Israel, essa área que nós estamos, durante 2 períodos, deixou de estar debaixo do Islã. Quais foram esses 2 períodos? Primeiro, período dos cruzados. Em 1099 chegaram os cruzados aqui e permaneceram até 1260. Então, durante esse período, houve uma luta constante dos cruzados com os islâmicos,
e os islâmicos sempre procurando expulsar os cruzados daqui, porque é uma anátema você ter uma entidade aqui cristã. Quem conseguiu expulsá-los inicialmente foi o Saladino, ou Saladino vindo do Egito. Então ele conseguiu conquistar Jerusalém e a expulsão total terminou com o líder mameluco, que não tem nada a ver com o mameluco brasileiro, por favor, o líder mameluco chamado Baibars, expulsou definitivamente os cruzados daqui em 1260. Então, o califado islâmico, o mundo islâmico, foi então novamente reunificado, num ponto que é extremamente importante, especialmente para o mundo antigo, que é essa área de Israel. Israel está na confluência entre os três grandes continentes, que seja África, Ásia e Europa. Então, esse ponto nós estamos, para o mundo islâmico, é extremamente importante por conta da conexão de transporte, né, as comunicações existentes entre os países, certo? Então, foi novamente reunificado. Aí temos o período dos Ayyubid, aí após isso nós temos o período dos otomanos, que é muito importante, tá? O sultão Suleiman, o Magnífico, conquistou toda essa área aqui para os otomanos, o Império Otomano, e esse império permaneceu até quando? Até 1917, final da Primeira Guerra Mundial, onde o grande Império Otomano, foi desmantelado totalmente, e hoje sobrou do Império apenas o que conhecemos hoje como Turquia. Então, o general Ataturk, turco, conseguiu pegar os retalhos que sobraram do Império Otomano e conseguiu formar o país que hoje conhecemos como Turquia, certo? E aí entramos num novo período de anátema, aonde essa região aqui deixou de ser islâmica. Começa o mandato britânico, a partir de 1917, certo? Até 48, e em 1948 é estabelecido o Estado de Israel. Tá? Uma detalhe... uma pergunta que você não precisa responder agora, mas parece que a bola está quicando. Sim. Aonde surgiu o conceito Palestina no meio dessa virada dos britânicos e da história recente? Não precisa falar agora se eu estiver interrompendo seu raciocínio, mas deixa na fila aí, que isso é o que a gente quer entender. Sim. Também. Tá, joia. Então, só quero colocar mais um item aqui para terminar nessa linha, ok? Então, vejam só, nós tivemos então o período otomano, que permaneceu até 1917. Até 1917, queridos ouvintes, saibam que não haviam nenhum desses países que nós temos hoje aqui. Não existia Egito, nem Jordânia, nem Síria, nem Iraque, nem nada, nenhum desses países. Certo? Foi a partir, então, do mandato britânico que esses países começaram a ser criados dentro de um programa britânico. Ok? Então, em 1932 foi criado o Egito, após isso a Jordânia, Síria e assim por diante. E esse processo de criação desses países durou até 1972, se eu não me engano, quando foi criado os Emirados Árabes. Então, os países que nós temos aqui ao redor, todos eles são tão novos quanto Israel. Uns mais novos, uns mais velhos. Mas todos foram criados no próprio século XX. E isso, para mim, em termos de profecia bíblica, é maravilhoso. Maravilhoso vermos esse panorama. Por quê? Porque nós temos as profecias bíblicas relativas à recriação do Estado de Israel. Por exemplo, Ezequiel 37.
tá certo? Vale dos Ossos Secos. Uhum. Mas não só o Estado de Israel está dentro de Estado sendo, um novo Estado sendo criado, também os outros Estados eram necessários serem criados, porque nós temos o relacionamento de Deus com esses vários países, esses vários povos. Inclusive, vários povos serão julgados. Então, nós temos também no livro de Joel, quando os povos serão ajuntados no vale de Jeosafá, ou Yehoshafat, e esses países, esses povos serão julgados por conta daquilo que fizeram com Israel, dividiram a terra de Israel. Então, dentro do panorama de profecia bíblica, também a criação desses estados está perfeitamente relacionado, tá? Então, essa é a sequência histórica a respeito desses estados. E aí entra o retorno novamente à questão religiosa, de que hoje, dentro da concepção islâmica, desde o mandato britânico em 1917 até hoje, nós estamos no estado de exceção. Essa área jamais deveria deixar de ser islâmica, deve ser islâmica novamente. Por isso que foram constituídos, por exemplo, os movimentos, a Irmandade Islâmica no Egito. A Irmandade Islâmica no Egito, constituída no início do século XX, é a mãe de todos os outros grupos existentes hoje. É mãe, por exemplo, do Hamas, é mãe do Estado Islâmico, tá? Mãe de muitos movimentos. A Irmandade Islâmica é a fonte intelectual, a fonte base religiosa para tudo que está acontecendo nos nossos dias. Tudo com o intuito de fazer com que essa região como um todo venha a se tornar novamente islâmico. Tá? Então, por isso que não é por meio de negociações de terras ou facilidades econômicas ou tecnológicas, ou seja o que for, que vai trazer a paz aqui. Israel já tentou várias vezes alcançar a paz por meio do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, por meio de Ehud Barak, por meio do Ehud Olmert, mas quando as negociações de paz chegam perto de Jerusalém, os palestinos pulam fora da mesa de negociação e não aceitam mais continuar. Porque se eles assinarem o acordo de paz, eles estarão indo contra os preceitos islâmicos. E dentro do preceito islâmico, essa área não deve ser judaica. Israel até pode ter um país chamado Israel, mas contanto que seja islâmico. Entenderam a questão? Então, é por isso que não será encontrado a paz. Mas, na verdade, nós temos duas possibilidades, sim, de encontrarmos a paz. Então, eu vou falar para vocês, eu vou me contradizer durante uns instantes aqui, tá? Duas possibilidades de encontrarmos a paz. A primeira é a seguinte: desce de uma nuvem nosso querido profeta Muhammad e anuncia que ele confirma a primeira parte do Alcorão, e nessa primeira parte do Alcorão está colocado ali, sim, que a terra de Israel pertence aos judeus. Temos uma segunda parte em que houve uma alteração profunda na primeira parte. Por quê? Porque os judeus de Medina não aceitaram a ele como profeta. Os judeus lá então foram massacrados, e aí houve uma mudança, e a partir daquele momento a terra de Israel deve ser, sim, islâmica. Tá? Então teve uma mudança na retórica islâmica durante esse período de consolidação
do Islã. Então, se o Maomé descer de uma nuvem e declarar que Israel pertence aos judeus, então teremos paz. Mas isso jamais vai acontecer. Nós sabemos que não vai acontecer. Temos a segunda opção. E essa segunda opção, sim, acontecerá. E como é que acontecerá? Com a vinda do Messias. Seja a primeira vinda para os judeus, segunda vinda para aqueles que creem em Yeshua, o Messias virá e sim, ele estabelecerá a paz. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, certo? Então, esses eventos que estamos vivendo hoje já são preparação para o momento em que virá o Messias de Israel, certo? Então, em suma, eu fechando a minha exposição, o motivo do conflito existente entre Israel e os islâmicos hoje é base religiosa. Não é possível que essa área daqui do Oriente Médio seja judaico. E a disputa não é um pedaço de Jerusalém, que isso fique bem claro. Como? E a disputa não é por uma parte de Jerusalém, que isso fique bem claro. Sim, sim. Na verdade, o mapa na entidade Autoridade Palestina, né? O mapa da Autoridade Palestina é todo o Israel. Não é só Jerusalém como capital, mas todo Israel. Ou seja, na consideração deles, os judeus têm que ser expulsos daqui para ser estabelecido o Estado Islâmico aqui, certo? E a solução para isso, por conta dessa questão religiosa, a única solução virá por meio do Messias, por meio de Yeshua, certo? Então, todas essas tentativas diplomáticas, políticas, é por isso que elas todas caem por terra. Por isso que nunca se chega realmente a um final. Sempre se posterga, tá? E não chega a lugar algum. A gente tem ouvido os comentários, né? Se os palestinos, e aqui eu não quero generalizar, porque não é todo mundo que lá está sendo hostil, apesar de ter uma mentalidade coletiva muito parecida, mas falando especificamente aí dos grupos terroristas, como a Jihad Islâmica, o Hamas, sem contar lá para o norte a possibilidade de incluir Hezbollah e outras coisas, se eles baixarem as armas, o comentário é esse, vai ter paz, porque Israel nunca está tentando invadir o território inimigo. Mas se Israel baixar as armas, aí a bagunça vai estar realmente grande, né? Porque a intenção deles é sempre ficar incomodando com ataques que não vão levar a uma guerra de proporções, tentar chamar a atenção do mundo. Eles sabem que a mídia tem uma opinião distorcida, né? Tanto que o primeiro comentário que a gente sempre ouve é: se a resposta de Israel for desproporcional, quase como assim, a gente ataca, mas eles não podem bater com força e revidar. Então, assim, há uma mentalidade no Ocidente que dificulta, né, para a gente até entender a dinâmica do que está acontecendo aí. E a gente vê que as provocações são abertas. Eu me lembro que eu fiquei chocado na primeira vez que eu fui a Israel, muitos anos atrás, no mercado árabe que eu passei, tinham camisetas com a estampa do Google, aquele lugarzinho da busca onde tem a lupa escrito Israel, e embaixo aquela frase, you mean, né? Você quis dizer Palestina. Tipo assim, para nós isso não existe. Eu pensava assim, mas isso é aberto, essa provocação acontece até do lado de dentro. Então, eu acho que as pessoas, quando elas enxergam esse quadro maior, conseguem mensurar o conflito. E como você disse, pela profundidade, as raízes dele, nós realmente temos que, né, seguir clamando para que o Messias venha, que o Senhor Jesus de fato estabeleça seu reino. Se você puder, Mochico, fala um pouquinho sobre como estavam essas questões políticas. Israel estava bem dividido antes desse momento, né? Isso. Então, se não estiver tirando você de algo que você ainda estava construindo. Não. A gente pode falar dos palestinos depois, né? Mas eu vejo que, bom, nenhuma guerra é desejável, tá? Nenhum conflito humano nós devemos achar que
foi boa coisa, ao contrário, né? Mas, infelizmente, justamente nos momentos de conflito, até a questão pessoal mesmo, né? Nos momentos que nós somos confrontados, momentos que passamos por carestia, por problemas, né? Então, nós acabamos saindo daquela situação mais maduros, vamos dizer assim, né? E a guerra é um instrumento para isso, para que um povo possa ser trabalhado, ser purificado, digamos assim, tá? E eu vejo que esse conflito pode ter um efeito, no final das contas, ter um efeito positivo para com Israel, que é o fato da falta de unidade do povo. Nós experimentamos aí vários anos de uma divisão sem precedentes na história curta de Israel, tá? Uma divisão entre direita e esquerda, entre religiosos e seculares, e a ponto de que tivemos sucessivas eleições em Israel e não se conseguiu justamente formar um governo por conta dessas divisões. E no último ano, à medida que esse governo atual assumiu, na liderança do Benjamin Netanyahu, logo no início já se iniciou um processo para se redefinir um pouco o alcance ou poder do poder judiciário, tá? Então, existe uma posição que o Poder Judiciário tem muito poder, na verdade, e tem vetado muitas medidas importantes para o país, mas, por outro, se considera que se o Poder Judiciário não tiver força suficiente, Israel pode entrar numa ditadura de direita. Tá? E aí houve uma comoção nacional, tá? Manifestações que levaram, se o país já estava dividido, aí se tornou ainda mais dividido, né? Manifestações em todos os lugares, tá? E isso, para quem vê de fora, isso demonstra um enfraquecimento do tecido da sociedade. Ou seja, Israel, por conta dessas divisões internas, pode ser que esteja vulnerável, pode ser que seja para os islâmicos, para os inimigos, né? Pode ser que seja a hora de atacarmos Israel, porque a liderança de Israel está fragilizada. Isso foi aproveitado. E nós não podemos negar o fato de que essa divisão trouxe um enfraquecimento dentro do próprio exército de Israel. Ocorreu que vários grupos de oficiais e até mesmo pilotos da Força Aérea Israelense decidiram deixar o exército e não mais atuar se acaso houvesse necessidade de ações militares, tá? Mas motivados por essa questão política, ou a questão envolvendo o judiciário, certo? Então, algo inusitado na história de Israel estava acontecendo, ou seja, a divisão dentro do próprio exército de Israel. Então, isso é uma demonstração de que esse processo que já vinha durando alguns anos estava realmente trazendo prejuízo para o país, certo? E agora, com esse ataque terrível, abominável, genocida, aconteceu que as partes que antes estavam divididas se levantaram e deram as mãos. E sem exigências políticas, sem exigir que tal pessoa tem que sair para poder entrar e tudo mais. Não, vamos dar as mãos e vamos juntos trabalhar para enfrentarmos essa ameaça.
Isso é muito importante, eu considero. Muitíssimo importante. Por quê? Porque nós sabemos o final da história, não é mesmo? Sabemos que, em determinado momento, Israel estará absolutamente isolado. E o processo de isolamento já vem de muitos anos. Tá? Houve uma época, no início do Estado de Israel, que Israel era caracterizado como o pequeno Davi enfrentando o gigante Golias, que eram os outros países árabes. Tá? Então, era essa a caracterização. À medida que os países árabes foram derrotados nessa guerra do Yom Kippur, de 73, chegou-se à conclusão: nós, no caso eles, né? Eles não vão conseguir derrotar Israel pelos meios convencionais, por meios de guerra. Então vamos agora mudar a tática. Vamos agora usar meios econômicos. Então, a Arábia Saudita, que era líder da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles decidiram subitamente elevar de uma forma exorbitante o valor do barril do petróleo. Pá! Entende? E isso veio a abalar profundamente a economia mundial. E tudo isso por quê? Por conta dos judeus, por conta de Israel. Israel, a partir daí, então, mudou-se a visão do mundo em relação a Israel. Israel não é mais o Davizinho diante dos mais de 2 bilhões de islâmicos que temos aí, né? Agora é o contrário. Israel, ele é o Golias e o pequeno povo palestino, que é o Davi. Certo? Então, a partir dali, nós temos um desenvolvimento claro da insatisfação mundial contra Israel. Vemos na ONU, né, as moções constantes contra Israel, né, e muitas delas infundadas, certo? E isso demonstra como Israel está ficando cada vez mais isolado. E esse isolamento vai aumentar ainda mais. Dentro do panorama profético, escatológico, nós teremos um momento que não haverá mais nenhuma superpotência, não haverá mais Estados Unidos ou Rússia, ou seja lá quem for, que dará apoio para Israel. Israel estará totalmente isolado e não haverá outro que venha acudir ao povo judeu, senão quem? Senão o Messias, certo? Então, como mesmo Jesus disse, né? Vocês não mais me verão até que digam o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, à medida que houver esse clamor, considerando a escatologia cristã, certo? Que a escatologia judaica é muito diferente, tá? Na escatologia judaica, sim, existe a figura do Messias que virá, mas estou falando agora da escatologia cristã. Então, virá Jesus, certo? E temos lá em Apocalipse 16 e 19, certo? Temos Zacarias 14. Então, todas essas profecias juntas, né, apresentando um panorama que a única salvação de Israel virá da parte de Deus. Mas é necessário que Israel esteja unido. Jesus mesmo disse, uma casa dividida é a receita para a destruição, certo? É necessário que Israel esteja unido para enfrentar os problemas que virão. E esses problemas estão aí na frente, estão logo adiante, tá? Então, nós temos essas repercussões internacionais, essas guerras, esse fortalecimento da esquerda mundial, tá? Tudo isso leva a um ambiente de isolamento de Israel. Internamente, Israel precisa estar unido. Tá? E essa guerra eu vejo que um dos desdobramentos, né, positivos dela é a unificação
das forças políticas, né, das posições religiosas dentro do país. Eu espero que seja assim. Eu espero, sinceramente, que a minha análise bem positiva, né, encontre cumprimento. Né? Amém. Em relação ao conflito, como vocês que estão aí dentro, estou falando agora do que houve no fim de semana, como estão olhando? A turma está dizendo assim, acabou, vamos respirar, ou esse posicionamento agora de Israel de caçar o Hamas como talvez nunca fez antes, né, pode gerar uma tensão prolongada? Como que vocês estão vendo? Eu sei que não tem como a gente prever coisas que estão além da nossa capacidade, mas quais são as possibilidades com que se olha nesse momento assim, de desdobramentos? Bom, eu comparo a disposição que havia na população, especialmente na mídia, nos conflitos anteriores e no que está acontecendo hoje. Tá? Nos conflitos anteriores, à medida que se conseguia, por meio de bombardeios da Força Aérea, conseguia anular a força do Hamas, então se chegava numa satisfação. Conseguimos, então, pará-los, digamos assim. Tá? E ia até o ponto de se trocar prisioneiros na seguinte proporção. O Gilad Shalit, que foi sequestrado, estava lá dentro da faixa de Gaza, foi trocado por 1.000 prisioneiros. Então, a disposição de negociação naquela época era muito mais forte. Hoje, eu estou vendo, dentro daquilo que a mídia fala, e mesmo dentro daquilo que o governo de Israel está falando, que esse período terminou por conta da atrocidade, por conta do genocídio barbárico que o Hamas produziu no dia de sábado e de domingo. Entende? Finalmente chegou à conclusão que palavras do porta-voz do Exército. Uma vez que nós estamos tratando com animais, então nós daremos o tratamento devido como a animais. Assim que, com essas palavras, né? E a mídia, a imprensa, em todas as vezes que eu ouvi os comentários dos repórteres, em nenhum momento eu detectei uma disposição de se terminar a campanha militar à medida que se consiga o retorno dos que foram capturados lá. Ao contrário, a disposição da mídia é avançar na campanha até destruir totalmente a infraestrutura do braço armado do Hamas. Então eu vejo uma diferença muito grande. E quando a mídia encampa, assume uma determinada posição, ela vai tratar de fazer com que toda a população seja influenciada por isso. Tá? Então eu vejo uma diferença. Por conta disso, eu acho que não vai parar. Eu acho que ainda vai continuar, como se fala em inglês, né? Boots on the ground. Eu vejo que finalmente agora vai acontecer que o exército de Israel entrará na faixa de Gaza. E os adeptos do Hamas estão com muito receio e já ameaçaram mesmo execução pública daqueles que foram capturados se a Força Aérea e o Exército não pararem com a campanha. Isso, eu nunca ouvi isso da parte deles, certo? Sempre houve uma disposição de trocar de uma forma desproporcional, né, os que estavam capturados por prisioneiros palestinos nas prisões de Israel. Tá? Então, é dessa maneira que eu vejo. Ok. Vamos
Seguir orando e clamando a Deus. A Sim, palavra de Deus nos orienta muito a respeito da oração e o impacto que isso pode ter, sim, inclusive, sobre a vida e decisão de governantes, né? Paulo, em 1 Timóteo 2, diz, antes de tudo, peço que façam, antes de tudo, ele bota isso como prioridade, né? Se façam súplicas, orações, intercessões de graças em sim, favor de todas as pessoas. Mas aí ele diz, ore em favor dos reis, dos que exercem autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Então, o clamor da igreja sempre tem que ser, né, em prol da paz. É lógico que situações às vezes acordam a igreja, então a Bíblia nos mostra que Tiago, irmão de João, foi preso, né, e daqui a pouco Herodes mandou matá-lo, passá-lo ao fio da espada. E sim. quando ele prende Uhum. Pedro, parece que a igreja está acordado, né? Cai todo mundo para Sim, oração, a Bíblia diz oração incessante noite e dia. O anjo entra na prisão e livra Pedro. E às vezes a gente fica pensando só em fatalismo, né? Tiago já tinha que morrer naquela hora, Pedro não podia. E muitas vezes a gente não percebe o quanto nós podemos cooperar com Deus com oração, parando o mal, cooperando com Ele, porque é o meio através do qual a vontade dele se estabelece. Então, assim, queremos conclamar os cristãos a orar profundamente, né? Não apenas por paz do lado de Israel. A gente sabe que o Hamas usa escudos humanos, crianças, pessoas, e a gente lamenta profundamente, ainda que, como você disse, sim, Israel comunica, está avisando, ó, nós vamos entrar, está avisando. Ele sempre evita, né, que as pessoas estejam pegas de surpresa, acaba existindo essas baixas. Então, nós, obviamente, não estamos orando só por Israel, estamos, né, orando pela paz, que vidas sejam poupadas em todo lugar, que todo mundo seja salvo. Mas, quando a gente fala de um clamor pelo cumprimento do propósito de Deus em Israel, eu queria deixar isso claro aqui também. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, ele faz duas afirmações. Uma delas está no verso 12. Se a transgressão deles, falando de Israel, que não aceitou o Messias, resultou em sim, riqueza para o mundo, né? Porque João diz, veio para o que era seu, os seus não receberam, a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E diz, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. sim, Porque o mundo foi enriquecido no momento de diminuição, mas a Bíblia fala que o mundo será ainda mais enriquecido quando chegar à plenitude. Depois ele repete no verso 15 o que não deixa dúvida. Romanos 11, 15. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, assim, para aqueles que ficam com essas ideias bobas de que está orando por Israel, mas não está orando pelos palestinos, estamos orando pela conversão de todo mundo, estamos orando pela paz de todo mundo, mas quando Israel chegar ao que a Bíblia chama de reestabelecimento, a bênção vai transbordar para todo mundo, inclusive sim, para esses países em volta. Então, eu também acho importante que os crentes, por mais óbvio que pareça, Mochico, a gente tem que ficar falando isso aqui, sim, porque alguns cristãos estão sendo enganados por uma mídia que não é cristã, para que eles tenham uma lente de interpretação bíblica que não é baseado naquilo que é o nosso credo, a própria palavra, mas a maneira de interpretar dos que não servem a Deus que está sendo oferecido. Mas como assim, ó, se orar por Israel está fazendo distinção das outras etnias. Não tem a ver com etnia, não tem a ver com a pátria, né, com a nação, tem a ver com o propósito de Deus e, obviamente, entender que Deus amou o mundo. Deus não ama só Israel. Mas o amor de Deus pelo mundo também não anula o amor de Deus por Israel. Então, gente, eu creio que é uma hora de nós buscarmos realmente a Deus, de clamarmos, né, que a misericórdia de Deus transborde de todas as formas, né, que mesmo circunstâncias trágicas não foram determinadas por Deus, que de alguma forma lucro seja tirado disso, o mínimo de proveito, como você disse, desde um amadurecimento, desde lições, desde oportunidades, né, para sim, que as pessoas reconheçam o Senhor Jesus, que mais importante só do que ter paz na vida terrena é ter paz por toda a eternidade. Mochico, eu não quero te segurar demais, nós já estamos aqui a 1h10 falando, o tempo voa. Mas eu quero que você possa sim. fazer aí as considerações finais, de repente com algo importante ou só a necessidade de resumir. Quero aproveitar também e pedir para todo mundo que está nos seguindo aí, vale a pena vocês seguirem aí o perfil do Mochico, acompanhar, né? Não Sim, só pelo que ele já está falando e postando, a gente tem conversado sobre projetos que virão, vale a pena vocês estarem aí sintonizados, acompanhar. Então, raramente faço isso, né, conversando com qualquer pessoa, mas quero pedir para vocês, vale a pena vocês estarem acompanhando aí o Mochico nas redes. Mochico,
Sim. Fica à vontade para o tempo é seu, né? Eu não quero estender demais nem pelo seu, nem pelo das pessoas, mas o que você achar necessário aí antes da gente terminar, eu queria que você tivesse a liberdade de compartilhar. Eu quero realmente reforçar aí na linha que o irmão acabou de colocar, mas em termos factuais, né? Então, qual é a postura, por exemplo, dos crentes judeus aqui em Israel, das comunidades messiânicas aqui em Israel? Existe um amor e uma alegria muito grande quando realmente existe a comunhão e a aproximação entre os árabes, quando temos congregações árabes fazendo os seus serviços junto com os judeus, e também nas mesmas congregações nós temos aqui pessoas de todas as origens étnicas, tá? Não só judeus, mas também árabes e todas as que não há diferenciação étnica em relação a isso, mesmo dentro das comunidades judaico-messiânicas em Israel. Ao contrário, se busca interceder pelos islâmicos, se intercede muito pelos islâmicos, se intercede muito por aqueles que estão dentro da faixa de Gaza, porque temos a consciência de que o Islã radical, que é o grande problema, porque uma vez estabelecido o governo islâmico radical, os primeiros que sofrem com tudo isso é a população. E baseado no apoio da população é que essa liderança consegue, então, expandir as suas ações. E vemos o grau de pobreza, de ignorância existente entre a população de Gaza. Tá? Então, vital importância nas suas orações, queridos, nas suas orações, intercederem sim pelo povo palestino, para que eles sejam alcançados pela verdade, e a verdade nós encontramos na palavra de Deus, certo? Sejam alcançados pela verdade, e especialmente nos dias que estamos vivendo, por conta do grande número de mortos e feridos, tá? Então, temos milhares de famílias enlutadas, abaladas profundamente por conta de tudo aquilo que aconteceu. Aqueles habitantes ao lado da faixa de Gaza estavam ali, mesmo diante de um iminente perigo, elas se mantinham ali por amor à terra, crendo que aquela terra, apesar de arenosa e bastante arenosa, é a terra que foi dada por Deus ao povo de Israel, tá? E, de repente, essas vidas idealistas que estavam ali foram atacadas e mortas dessa forma. Então, que esses eventos não venham a quebrar os seus espíritos, mas, ao contrário, eles sejam alcançados por uma consolação que vem, nós sabemos, pela ação do Espírito Santo, e que sejam fortalecidos em seus princípios, certo? E que isso venha realmente trazer unidade entre o povo. Orem por aqueles que estão feridos, e muitos deles gravemente. Orem por aqueles que foram raptados, estão dentro da faixa de Gaza, tá? E o tratamento que eles recebem ali é dos piores possíveis. Nós vimos já imagens de prisioneiros dentro de jaulas de animais, certo? E é algo assim de cortar profundamente o coração. Então eu peço essa sua oração nas suas reuniões, nos seus cultos. Lembrem-se pela paz de Jerusalém, lembre-se pela salvação do povo de Israel, salvação do povo
árabe, do povo islâmico, certo? Amém. Ô Chico, obrigado pelo Sim, seu tempo, obrigado pela explicação, né? E realmente vamos seguir orando, clamando a Deus. A gente está, obviamente, um pouquinho apreensivo com possíveis sim, desdobramentos, mas ao mesmo tempo crendo que Deus pode intervir, e normalmente Ele faz isso por meio da oração, e é por isso que Ele nos orienta tanto a orar. Às vezes a gente não ora achando que a oração não tem influência nenhuma, né? Que a gente não tem responsabilidade de cooperar com Deus, e eu queria realmente só conclamar o povo a oração. Agradecer seu tempo, dizer que temos orado pela sua vida, né? sim. E Amém. expressar aí minha gratidão, não só por esse teu tempo, toda a conversa com você é sempre muito enriquecedor. Espero te ver em breve. Sim, também. Grande Temos já abraço. marcado, né? Amém. Tá bom, grande abraço. E vocês aí que E, de alguma... Eu já deixo só aproveitar. Vocês de alguma forma forem enriquecidos com a conversa, compartilhe essa gravação depois. Pode falar, isso. Mati. Não, gostaria de saber se o irmão poderia fazer uma oração para fechar o nosso encontro aqui. Gostaria de fazer isso. Se a gente conseguir compartilhar esse tipo de informação, notícia de mobilização de oração, gente, nós vamos ter esse negócio repercutindo, aumentando. Então, raramente, quando a gente fala, a gente fica pedindo, olha, faz isso, faz aquilo, mas esse é um assunto que eu quero pedir a vocês, compartilhem com o máximo possível de pessoas. Vamos orar e encerrar. Pai, nós nos colocamos juntos em oração, não apenas, ó Deus, em favor de Israel, não só em favor do Oriente Médio, mas nós clamamos a sua misericórdia nesse momento por toda a extensão e desdobramento de tudo aquilo que está por trás desse conflito. A mentalidade, ó Deus, de pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar de outra forma, foram conduzidas e manipuladas numa direção. Mas, Pai, nós não clamamos apenas por uma intervenção do Senhor que poupe os conflitos de guerra, essas perdas tão trágicas de vida. Nós oramos, ó Deus, obviamente também por isso. A palavra diz que devemos orar pelos que se acham investidos de autoridade, por aqueles que vão tomar decisões e mobilizar outros. Mas nós também clamamos, ó Deus, que a misericórdia do Senhor seja derramada, mesmo no contexto de dor e de tragédia, sobre o coração de muitos. Nós oramos que corações sejam despertados para lembrar que a vida é mais do que esse momento efêmero, passageiro, terreno. Ó Deus, que os olhos das pessoas se voltem para o Senhor, que elas possam compreender, ó Deus, a salvação por meio de Jesus, através de revelação e de intervenção sobrenatural. Ó Deus, nós oramos por um despertamento na igreja, por uma mobilização de oração intensa, recorrente, dedicada, porque nós queremos, de fato, cooperar com o Senhor no estabelecimento do teu reino. Nós estamos aqui clamando, venha teu reino, venha o teu governo, seja feita a tua vontade na terra, como ela acontece nos céus. E nós oramos, Pai, no nome de Jesus, que nenhum intento maligno prevaleça. Não falamos apenas daquilo que é um posicionamento de um inimigo na perspectiva, talvez, política. Nós oramos que, ó Deus, as forças e as mobilizações do reino das trevas, manipulando e usando pessoas em todos os lados, não tenham efetividade de acordo com aquilo que foi planejado pelas trevas, que esses planos sejam frustrados em nome de Jesus. Amém. E que haja intervenção do alto. Nós clamamos por paz e salvação, não só em Israel, ó Deus, mas em todo o mundo árabe. Nós clamamos, ó Deus, misericórdia do Senhor, e nesse momento, de maneira especial, nós oramos que esse conflito possa, ó Deus, de fato, secar-se desde as suas raízes, até aquilo que aparece como mero efeito colateral e consequência de planos que nem tomamos conhecimento. Nós oramos que a mão do Senhor intervenha, que o braço do Senhor se estenda e que haja intervenção sobrenatural dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos os ouvintes. Até a próxima. Amém. Eu que agradeço. Grande abraço, querido. E não deixem de seguir o Mochico aí, gente. Valeu. Shalom. Shalom.